Olá, começando mais um Fica a Dica, preparatória aí já para o vestibular de verão 2017 da Unital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa transmissão. Hoje, segundo programa de matemática. Galera de exatas, muita atenção no programa de hoje. É a última chance que a gente vai ter de revisão de conteúdo. E também a disciplina de matemática, ela tem peso 2 para a área de humanas e também biociências. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais do conteúdo da aula de hoje e apresentar o professor César, que voltou com a gente hoje novamente, então a gente vai começar com as inscrições, porque a gente sabe, o prazo está chegando, está ficando cada vez mais apertado. Turma de Medicina, é até sexta-feira agora, dia 11, que o prazo para inscrição, ok? Vamos repassar as datas então? Como eu havia já mencionado, dia 11 de novembro é o prazo final para a inscrição de Medicina. Em seguida, dia 18 de novembro é o prazo também final para a inscrição dos demais cursos na área de Humanas, Biociências e também na área de Exatas. A prova, a primeira fase de Medicina e a prova para todos os cursos acontece no dia 20 de novembro. Em seguida, temos a segunda fase de Medicina. Para quem foi aí aprovado na primeira fase, então a segunda fase de Medicina acontece no dia 4 de dezembro. Claro que todas essas informações você confere aqui no nosso portal unital.br. É por lá também que você faz a sua inscrição para o vestibular e tem acesso ao manual do candidato. Todo o programa eu falo isso porque é fundamental você, usuário, você estudante do ensino médio, compreender o manual do candidato, ter acesso às informações que estão ali e também conhecer um pouquinho do conteúdo que pode ser cobrado pela Unital no vestibular agora de verão. Além do unital.br, nós temos outras duas opções, que é o unitalvest.com.br e também o 0800 55 7255. Por lá você também pode tirar as suas dúvidas e ter mais informações sobre o vestibular. No programa de hoje, como eu já havia anunciado, nós vamos falar sobre matemática, disciplina que tem peso muito significativo para todos os cursos das áreas de conhecimento. E quem está de volta com a gente é o professor César Rios, do Colégio Max. Colégio Max, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Professor, seja bem-vindo novamente. Prazer estar aqui, Pedro. Professor, antes, olha o celular aqui tocando, galera, já tem interação nas nossas redes sociais praticamente. Que bom. Professor, olha só, a gente vai começar a falar sobre matemática novamente, mas a gente queria abordar um outro tema. E que tema é esse e qual a dificuldade que o aluno tem para falar sobre esse tema na hora da prova? Ele tem algum problema de interpretação de texto? Há pegadinhas também com esse assunto? Bom, hoje o assunto, o tema que foi escolhido por mim para que nós possamos falar com os alunos, com os vestibulandos, é a análise combinatória. E a análise combinatória é um tema, Pedro, que, de certa forma, os alunos eles têm muito medo de lidar com esse assunto em função da dificuldade, não da parte teórica, mas do enquadramento dessa teoria nos exercícios. Em algumas partes da teoria matemática, você pode, digamos, a partir de certos modelos, conseguir resolver uma série de exercícios. Análise combinatória não. Muitas vezes cada situação é uma nova situação, permite o examinador elaborar novas situações, novos exercícios, e daí a dificuldade que o aluno enfrenta. Professor, a prova já está praticamente aí chegando a data para o dia da prova. Há tempo ainda para o aluno estudar? É recomendado ele utilizar esse tempo ainda, essas próximas 2, 3 semanas que temos para fazer esse estudo, essa revisão em matemática? Sim, com certeza. Nesse último momento, digamos assim, nesse último tempo que ele tem, o indicado é ele focar naqueles assuntos que têm mais relevância, que têm mais incidência no vestibular. E daí o motivo de escolher a análise combinatória, como a gente vai ver, em vários momentos apareceu na prova no vestibular da Unital. Inclusive, os alunos hoje devem estar bem cansados, porque tiveram uma maratona nesse final de semana com a prova do Enem, e esse assunto foi um assunto que houve incidência na prova do Enem, aparecendo mais de um exercício. E o que a gente vai acompanhar ao longo dessa transmissão, professor? Qual que seria a dica principal que o senhor passa para o aluno que está chegando na nossa transmissão aqui ao Fica a Dica, segundo episódio, vamos colocar assim, sobre matemática, e é importante ele observar o que nos próximos exercícios, professor? Bom, uma pergunta que é feita de maneira geral pelos alunos, sempre é: professor, eu não sei quando eu uso arranjo, quando eu uso combinação. Então isso vai ser trabalhado ao longo da aula para que ele possa perceber
quando que eu enquadro numa situação, quando que eu enquadro em outra. Perfeito. Então, para você que está chegando, muito bem-vindo. Nós estamos começando mais uma transmissão do Fica a Dica, hoje especial de matemática, turma de exatas. O programa é feito praticamente exclusivo para vocês, porque tem peso 3, mas também turma de humanas e turma de biociências. Atenção, tem peso 2, matemática. É fundamental conhecer essas regrinhas e relembrar esse conteúdo do ensino médio para você se preparar aí para o vestibular de verão 2017. Participe com a gente aqui nas redes sociais, utilizando as hashtags que vão aparecer aqui embaixo. Eu estou de olho nos comentários, compartilhe essa publicação, comente, mencione outras pessoas e faça com que esse conteúdo seja acessível para cada vez mais pessoas terem conhecimento sobre matemática. Combinado? Professor, vamos começar então com o quê? Ok. No programa da semana passada eu finalizo o trabalho resolvendo um exercício de probabilidade no qual eu utilizo a ferramenta combinação, porque havia uma necessidade de escolher salas num prédio que havia 12 salas. Então ali foi o gancho que eu deixei para que essa semana eu possa falar dos agrupamentos e de situações que o aluno vai ter que aplicar esse conceito. Então eu coloco aqui um texto inicial. Análise combinatória é um dos tópicos da matemática responsável pelo estudo de maneiras para chegar a quantidades e possibilidades de acontecer um agrupamento, né, sem que seja preciso necessariamente desenvolvê-los. Bom, por que sem que seja necessariamente não haja necessidade de desenvolvê-los? Porque muitas vezes esse desenvolvimento você vai ter tantas situações que você não consegue descrever. Então você vai se preocupar em contar as quantidades sem necessariamente descrever as situações. Um exemplo muito simples é, por exemplo, se você deseja contar o número de placas de automóveis que nós podemos ter no nosso sistema de placa. Então, o aluno vai chegar a milhões de placas, ele não vai conseguir descrever caso a caso. Então, ele vai chegar no resultado sem, no entanto, descrevê-lo. E aí, para que a gente possa fazer o trabalho, em alguns momentos eu vou precisar de um conceito matemático, então eu coloquei ele de início aqui, que é o conceito de fatorial. Então, como eu coloquei aqui na teoria, o fatorial é um número n, o fatorial de um número n, né, n pertencente aos naturais diferente de zero, depois eu vou abordar o caso específico de zero, é sempre produto de todos os seus antecessores, incluindo si próprio e excluindo zero. Então note aqui no exemplo que eu coloquei, né, e aí a representação que a gente fala para o fatorial de n, está aqui no final, é n fatorial. Então, exemplo, o que é 3 fatorial? É o produto do 3 pelos seus antecessores até chegar em 1, resultando, portanto, em 6, o valor 6. 5 fatorial, mesma coisa, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 igual a 120. Bom, o aluno lembrar, por definição, nós temos que 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é 1. Propriedade fundamental, posso fazer, digamos assim, o desmembramento, a abertura do n fatorial, fazendo n vezes n menos 1 fatorial. E aí eu coloco um exemplo aqui. Você vai falar assim, mas qual dessa situação que vai cair? Não sei. O exercício é que vai mostrar para o candidato. 8 fatorial posso desmembrar como sendo 8 vezes 7 fatorial, ou 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, e assim sucessivamente. Bom, em seguida eu coloquei aí uma atividade só para que não fique extremamente teórica a aula, né, e o aluno possa perceber. Exemplo, né, tem uma simplificação aí de uma expressão numérica, 10 fatorial mais 9 fatorial sobre 9 fatorial. Note que se eu desmembrar o 10 fatorial, eu posso escrever como 10 vezes 9 fatorial. E eu percebo que eu tenho 9 fatorial, que nós chamamos de fator comum, que pode ser colocado em evidência. Dessa forma, vai restar o 10 aqui da primeira parcela, o 1 que está aqui multiplicando o 9 fatorial da segunda parcela, 9 fatorial em evidência. Simplifico 9 fatorial com 9 fatorial, 10 mais 1, resposta 11. Senhor, o aluno ele pode fazer dessa forma já resumida ou ele vai ter que ir passo a passo mesmo construindo essa resolução? Veja, aí depende do candidato. Muitas vezes o aluno, ele na ansiedade, né, na vontade de terminar logo a questão, ele pula a passagem e de repente isso pode levar a um erro. Um candidato mais seguro não, até por se tratar uma prova de um teste, né, o examinador não vai estar vendo a resolução do aluno, o pensamento dele, como ele desenvolveu aquilo, ele pode pular a passagem sem problema nenhum, desde quando ele esteja seguro daquilo que ele está fazendo. Porque uma passagem errada pode comprometer a resolução final e aí a alternativa, lógico, vai chegar numa resposta incorreta. Perfeito. Bom, vamos entrar agora, Pedro, naquilo que é o mais importante, digamos, da aula de hoje,
que é falar do princípio fundamental da contagem, o desmembramento aí em dois princípios, né? Então, sendo A um conjunto com M elementos e B um conjunto com N elementos, com A e B disjuntos, valem os seguintes princípios: princípio aditivo e princípio multiplicativo. Aqui, digamos assim, de tudo que eu vou falar, é o ponto mais importante, que é o aluno perceber a utilização de dois conectivos, do conectivo OU e do conectivo E. Por quê? Porque o conectivo OU vai remeter o aluno ao princípio aditivo, em que ele vai somar as possibilidades que ele tem. Como eu coloquei aqui, né? Se A você tem M possibilidades e em B você tem N possibilidades, né? N elementos, então para eu escolher elementos de A ou de B, eu vou ter M mais N maneiras disso ocorrer. Enquanto no princípio multiplicativo, que é quando você vai perceber o uso do conectivo E, né? Então, eu vou escolher elementos de A e de B. Então, aí eu vou multiplicar as minhas possibilidades, sendo que eu tenho M possibilidades para A, N para B, e aí a multiplicação vai ser M vezes N maneiras. Aqui embaixo, Pedro, eu coloquei observações, né? Restrição e desmembramento em casos. Acho que, digamos assim, é o ponto no qual o aluno mais tem dificuldade, e essa dificuldade vem de perceber isso no exercício que ele está resolvendo. O que nós falamos para os alunos? Ora, quando você percebe que ao tentar satisfazer uma determinada posição na sua contagem, você nota que há uma restrição, então o que nós indicamos, o que é indicado o aluno fazer? Iniciar pela restrição. Agora, e se houver mais de uma restrição? Ele começa pela restrição mais ampla e depois ele vai satisfazendo as outras restrições. Problema. Desmembramento em casos. Muitas vezes você vai tentar satisfazer uma determinada restrição e aí você percebe que se cria uma dificuldade numa outra restrição. Então isso é um indício, é uma dica de que o aluno deve, nesse momento, desmembrar a contagem em casos. E professor, em que momento então, vamos repetir essa questão da dica das restrições e do desmembramento. Quais são os momentos e quando o aluno precisa perceber isso? Não vai estar no enunciado. Não vai estar no enunciado. Eu trouxe exemplos, Pedro, para que isso possa ser ilustrado para o aluno, para ele perceber essa necessidade. Vamos lá. Bom, vamos comentar aqui então alguns exercícios, né? O primeiro exercício que eu coloco aqui, ele fala assim: para responder a certo questionário, preenche o cartão apresentado a seguir, colocando-se um X em uma só resposta para cada questão. De quantas maneiras distintas pode-se responder a esse questionário? Bom, o aluno visualiza o cartão e ele nota que ele tem 5 questões. Para cada questão, só são possíveis 2 respostas. Ele responde sim, ele responde não. Então eu posso, para exemplificar, Pedro, te fazer uma pergunta. Pedro, você é médico? Não. Pedro, você foi aluno da Unital? Fui. Pedro, você é casado? Não. Então note que as suas respostas, elas são sempre respostas dicotômicas, né? Você responde sim, responde não. Então para cada questão eu tenho 2 possibilidades. Então como eu mostro aqui na resolução, eu tenho 2 possibilidades de resposta para a primeira questão, 2 para a segunda, 2 para a terceira, 2 para a quarta, 2 para a quinta. Bom, por que eu multipliquei? Porque o aluno ele vai responder a primeira questão e a segunda e a terceira. Então perceber esse conectivo E, que é o que vai levar o aluno a fazer a multiplicação, chegando, portanto, em 32 maneiras distintas de se responder esse questionário. Então, talvez a dica aí, professor, no exercício, é prestar atenção nessa questão do E. Não, nesse caso, que inclui, não exclui nada, né? Não seria o ou alguma coisa, não é o E mesmo. Porque ele vai responder todas as 5 questões, ele não tem a opção de deixar de responder alguma questão. E aí eu faço um comentário em cima desse exercício, que é, imagina que eu colocasse agora a seguinte situação: serão descartadas respostas em que, por exemplo, o aluno responda tudo sim e tudo não. Então isso vai ser descartado. Então o aluno tinha que perceber que desse total de 32 casos possíveis, eu tenho um caso que seria o aluno responder tudo sim, e teria mais um caso em que seria o aluno responder tudo não. Então teria que excluir 2 casos, e aí nesse exemplo a resposta passaria a ser 30. Porém, isso o aluno vai ter que perceber com a leitura do enunciado. Outro tipo de exercício que o aluno também vai precisar colocar ali no papel, ele não vai precisar, ele pode fazer isso de cabeça ou ele precisa mesmo colocar ali no papel esse raciocínio? Olha, em particular nesse exercício, eu acho que dava sim para o aluno fazer de cabeça e chegar à alternativa correta, que é a alternativa C. Mesmo porque as outras alternativas, elas poderiam induzir algum erro, professor? Veja, talvez
A alternativa 120, por ser um número par, né? Mas a alternativa 3.125, 25, deveria ser descartada imediatamente, uma vez que você está fazendo o produto de um número par por outro número par, logo o resultado será par. Isso é importante. Par com par, resultado par. Isso o aluno precisa sempre resgatar essa história aí, esse conceito do ensino fundamental. Digamos. Perfeito, professor. Vamos lá. Próximo exemplo. Esse exemplo é para mostrar o que eu observei no início, a necessidade do desmembramento em casos. Quantos números múltiplos de 5 e de 3 algarismos distintos podemos formar? Então vamos por partes. Primeiro, o aluno tinha que, nesse momento, lembrar o critério de divisibilidade por 5. Ele tinha que lembrar quando que um número é divisível por 5. Um número é divisível por 5 quando o último algarismo que compõe esse número for o 0 ou o 5. Certo? E ele fala que os algarismos devem ser distintos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você utilizou um determinado algarismo numa certa posição, você não vai utilizar mais esse algarismo. E aí eu fiz aqui o desmembramento em 2 casos. Por quê? Porque o 0 em particular, o aluno tem que ficar muito atento à seguinte questão. Se foi dito que é um número de 3 algarismos, o primeiro algarismo, ou seja, o algarismo da centena, ele não pode ser o algarismo 0. Por quê? Porque senão você não teria um número de 3 algarismos. Porém, ele também tem que perceber que o 0 é um elemento que satisfaz a restrição que você tem na última posição, ou seja, na unidade, que é, pelo fato do número ter que ser divisível por 5, então ele tem que terminar em 0 ou 5. Para que o aluno não cometa erro, então o que ele faz? 2 situações, ora terminando o último algarismo com 0, e ora terminando sem o 0, no caso, terminando com o algarismo 5. Então vejamos aqui. Fixei o 0 na última posição, logo eu tenho uma possibilidade. Como foi dito que os algarismos são distintos, essa situação já exclui a possibilidade do 0 retornar na primeira posição. Então eu passo a ter 9 possibilidades, uma vez que nosso sistema de numeração são os algarismos de 0 a 9, logo 10 algarismos, mas como eu excluí já o 0 utilizado na última posição, restam 9, utilizo mais um algarismo nessa posição, aí restam 8. Então, vou ter 72 casos possíveis. Então, são os números que são múltiplos de 5, terminando com 0 e com todos os algarismos distintos. Agora, aqui é o problema. Quando você coloca o 5 na última posição, então você garantiu que o número formado será um número divisível por 5, ele será um múltiplo de 5. Porém, o que o aluno tem que perceber? Utilizei o 5, ele será excluído, logo o 5 não volta novamente. Porém, o 0 está ali no meio. E aí o aluno tinha que lembrar que na primeira posição, agora, não pode ser ocupada pelo 0. Então, o que ele tem que fazer nesse momento? Ele exclui o 5 porque já usou. Ele exclui, num primeiro momento, o 0 porque o número não pode iniciar pelo 0. Logo, ele exclui 2 caras. Logo, você tem 8 possibilidades para a posição da centena. Satisfeita a centena, um algarismo vai ser utilizado nela. Em princípio, você vai falar assim, não, mas vão restar 7. Não, mas o 0 que não foi utilizado na primeira posição, agora ele retorna, podendo ser utilizado como um algarismo da dezena. Logo, nós vamos ter aqui 8 possibilidades, e aí 8 vezes 8, 64. Bom, por que eu multipliquei aqui? Porque um número de 3 algarismos é formado pela centena, e pela dezena, e pela unidade. Por que agora eu faço a soma de 72 com 64, chegando a 136? Lembra que eu falei do conectivo ou? Então eu tenho um caso em que o número termina com 0, ou outro caso em que o número termina com o algarismo 5. Logo eu vou somar as minhas possibilidades, chegando à resposta de 136 casos possíveis. Esse processo no pensamento, o aluno pode talvez se enganar, né, professor? Se lembrar do 0 quando não é 0. Isso daí é uma pegadinha que talvez possa acontecer. Sim. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, o aluno, muitas vezes, quando ele vai fazer a contagem, ele já coloca o 0 e o 5 como sendo elementos da última posição e trata a primeira posição, ou seja, a posição da centena, igualmente para o 0 e para o 5. E a própria resolução aqui mostra que isso não ocorre. Porque quando eu termino com 0, há 9 possibilidades para a posição da centena. No entanto, quando se termina com 5, só há 8 possibilidades. Então, a centena não se comporta igualmente, tanto para o 0 quanto para o 5. Perfeito, ok. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Fica a Dica, um programa de revisão de conteúdo oferecido pela TV Unital, em parceria com os colégios
com os colégios e os cursinhos preparatórios de vestibular aqui de Taubaté e da região. Nosso objetivo é ajudar você aí, estudante do ensino médio, a relembrar aquele conteúdo do primeiro, do segundo ano e talvez do início do terceiro ano que ao longo do tempo aí você acabou esquecendo. Hoje é o nosso segundo programa de matemática, o professor César Rios aqui do Colégio Max, parceiro com a gente nessa transmissão, explicando um pouquinho do conteúdo de matemática que pode cair na prova do vestibular 2017 da Unital. Todo esse conteúdo você tem acesso no Manual do Candidato por meio do unital.br. Passa lá, faça sua inscrição, verifique o Manual do Candidato e quem sabe essas aulas aí pode te auxiliar no estudo de matemática. Combinado? Professor, a gente vai para um próximo exercício? Sim, é um exercício, né, do Enem, que ele é bem interessante para mostrar para o aluno a utilização da ferramenta fatorial. Muitas vezes o vestibulando nesse momento pode estar falando assim, mas já foi o Enem. Não, né, a ideia aqui não é por ser uma questão do Enem, mas sim o conceito inerente à questão que pode aparecer em outros vestibulares, inclusive no próprio vestibular da Unital. Então vamos ao texto. O texto diz o seguinte: um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E por isso, estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Bom, o que eu falo para os alunos numa situação como essa? Antes de se preocupar com a contagem, de chegar no resultado, que ele se preocupe com a descrição da situação. Então, note que é muito claro o texto, são 16 filmes, sendo que esses 16 filmes nós temos 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama. E aí tem uma estratégia utilizada pelo cliente, que é, no primeiro dia ele vai até a videolocadora, pega um filme de ação e um de comédia. Segundo dia, outro de ação e outro de comédia. E fará isso durante 5 dias. Por quê? Ao final de 5 dias, os filmes de comédia eles acabam e aí ele vai passar a assistir filmes de ação e drama, que vai acontecer por 3 dias, né? Uma vez que nós temos 3 de drama, e aí nós vamos também esgotar as possibilidades dos filmes de ação. Então note a resolução aqui. No primeiro dia ele vai até a videolocadora, então ele tem 8 possibilidades de escolha para o filme de ação, 5 para o filme de comédia. Ele escolheu um filme de cada um, foi para casa, assistiu, retornou no dia seguinte, devolveu os filmes, pegou outros 2. O que acontece no dia seguinte? Ele tem 7 possibilidades para os filmes de ação, agora somente 4 possibilidades para os filmes de comédia. E isso vai acontecendo. Até que nós chegamos nessa situação, note, ele tem 4 possibilidades para o filme de ação e somente um de comédia. Pronto, os filmes de comédia acabaram. O que ele vai fazer no dia seguinte? Ele tem ainda 3 filmes de ação que ele pode pegar, e aí ele passa a ter mais 3 filmes de drama. E aí começa novamente a situação, né? Então ele vai ter aqui 3 possibilidades para os filmes de ação e 3 para drama. E até o final, quando ele esgotar todas as possibilidades de ver os filmes. Bom, note que aqui nós temos uma multiplicação. Aí você vai falar, por quê? Porque ele vai escolher um filme de ação e um filme de comédia e um de ação e um de comédia, até que ele chega um de ação e um de drama, outro de ação e outro de drama. Então, o uso do conectivo e remete ao aluno fazer a multiplicação de todas as possibilidades que ele tem. Agora, imagina, Pedro, se o aluno tivesse que fazer tudo essa multiplicação, né? Daria um trabalho, o tempo disponível é um tempo bastante pequeno, então é muito legal quando o examinador ele reconhece isso e coloca a resposta, a resposta na verdade ela vai vir representada utilizando a ferramenta chamada fatorial. Então note que como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso multiplicar aqui o 8 pelo 7, pelo 6, pelo 5, pelo 4, pelo 3, pelo 2, pelo 1, chegando portanto ao resultado que é 8 fatorial. Da mesma forma, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, chegando ao resultado 5 fatorial. E finalmente, lá para os filmes de drama, 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial. Então esse resultado, que é um número bastante expressivo, ele traduz o número de maneiras distintas, o número de formas distintas do cliente poder assistir aos filmes. E aí seria a alternativa
B. Alternativa B, perfeito. Perfeito, professor. Aí vem uma outra dica que, no caso, foi o aluno prestar atenção no português, prestar atenção no contexto dessa questão, né, professor? Ele compreender, como o senhor disse, o cenário desse problema, né, entender o que está se passando ali e fazer esse pensamento a partir dessa compreensão. Perfeito. Semana passada, Pedro, acho que você lembra bem que em um certo momento eu falei sobre isso, né, sobre entendimento de texto. Interpretação. Muitas vezes os alunos, né, eles veem as nossas resoluções e falam assim, nossa, mas ele compreendeu tão facilmente. Não, não é assim também. Muitas vezes nós professores também, durante uma resolução, a gente muitas vezes entende de maneira errada também aquilo que o examinador realmente gostaria, então a gente debate com os colegas, discute realmente para ficar claro o caminho a ser seguido. Eu acho que nesse exercício o aluno tinha que realmente ter uma atenção especial para o texto, até porque é um texto longo, então ele tem que estar muito atento. E a segunda coisa, como eu tinha destacado, é descrever a situação. Então descreva primeiro a situação que você deseja, após essa descrição aí você vai se preocupar em fazer a contagem dessas situações. Legal, professor. Vamos para o próximo exercício. Bom, agora, tema. Próximo tema. Pedro, agora eu vou entrar no que nós chamamos de agrupamentos, nós vamos falar de arranjo, de permutação simples, permutação em que nós temos elementos repetidos e combinação simples. Na verdade, essas fórmulas, né, que nós vamos ver, essas fórmulas elas aparecem para facilitar a vida do aluno, né? Obviamente que aí o aluno tem que usá-las de maneira correta, de maneira adequada, dependendo do exercício que ele tem. Então ele ouve ao longo da sua formação no ensino médio e depois nos cursos também pré-vestibular, você vai ter o que nós chamamos de arranjo simples, e a palavra simples, ela não aparece à toa. A palavra simples, ela denota o seguinte, no agrupamento não há elementos iguais, não há elementos repetidos, né? Permutação simples, você vai ter também um agrupamento em que não há elementos repetidos. E aí temos a permutação com elementos repetidos, como mesmo o termo está dizendo, você vai perceber entre os seus elementos que há repetição. Bom, aí eu coloquei aqui um pequeno texto, acho que o aluno não precisa se prender muito a isso, né? Você tem um conjunto A com elementos aí, indo de 1 até N, conjunto com N elementos, chama-se arranjo simples, dos N elementos de A, tomados, como eu sempre chamo a atenção dos alunos, escolhidos, P a P, a qualquer sequência de P elementos distintos escolhidos entre os elementos de A. Indica-se esse número de arranjo por ANP, né? Arranjo de N escolhe P, e cuja fórmula é dada por N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, já eu vou entrar na parte de aplicação para o aluno perceber, e aí eu vou comentar o porquê que naquele exercício está caracterizado um arranjo. O arranjo é um agrupamento que o aluno tem que perceber duas situações de maneira muito clara. Uma é, se você fizer uma mudança na ordem que você vai montar o seu agrupamento, que você vai dispor os seus elementos, você consegue agrupamentos diferentes. Da mesma forma, o que nós chamamos de natureza, que é a possibilidade de você substituir um elemento por outro elemento e dessa forma conseguir também um agrupamento diferente. Um exemplo que a gente pode dar, imagina, recentemente nós tivemos as Olimpíadas, né? Então você tinha lá, por exemplo, 8 nadadores, dos quais somente 3 iriam ser premiados, né? Ganhariam a medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Então duas situações aí ficam bastante claras. Eu tenho 8, mas somente 3 serão premiados. Então dos 8 eu devo escolher 3. Bom, primeiro, lógico que importa quais são os 3 escolhidos, né? Você quer estar entre os que ganharam medalha, e também a ordem em que é feita essa escolha. Por quê? Porque, obviamente, aquele que for o primeiro colocado, ele vai ganhar a medalha de ouro, o segundo colocado a de prata e o terceiro colocado a medalha de bronze. Próxima situação, permutação simples. Sempre deixamos claro para os alunos que a permutação simples nada mais é do que um arranjo, mas com uma peculiaridade. O número de elementos que eu tenho para agrupar será exatamente igual ao número de elementos que eu vou escolher para montar o agrupamento. Então a gente fala que, na verdade, uma permutação simples, ela é um arranjo de N elementos, dos quais eu vou escolher os N, todos os elementos. Então, pegando o que eu tinha apresentado anteriormente, a forma de arranjo, eu vou ter N fatorial dividido por N menos P fatorial, mas nesse caso o P é igual ao número de elementos que eu tenho N. Então, ficando N menos N fatorial, lembrando que isso aqui vai dar 0 fatorial, e no início eu tinha falado que 0 fatorial vale 1, né? O resultado do 0 fatorial. 1 fatorial e 0 fatorial igual a 1. Perfeito. Então vai ficar N fatorial por 1, permutação de N, portanto é N fatorial. Exemplo
para a gente ter isso em mente. Normalmente, nos vestibulares, permutação aparece, na maior parte das vezes, tratando de um assunto que chama anagramas, né? Então, você vai formar palavras, aspas, porque não necessariamente elas terão sentido a partir de uma palavra dada. Então, exemplo, né? Se nós pegarmos uma palavra, por exemplo, a palavra amor, então consigo formar vários anagramas com a palavra amor. Alguns vão ter sentido, como Roma, mora, oram. Então o aluno pode construir vários anagramas e alguns não vão ter sentido para ele. Mas a pergunta é, você vai ter que descrever todos esses anagramas para poder saber quantos são? Não. Existe essa ferramenta que me permite chegar ao total de anagramas sem que eu tenha que descrevê-los. Agora imagina a seguinte situação, né? Eu peguei a palavra amor e você percebe que na palavra amor todos os elementos são distintos, A, M, O e R. Mas imagina que a palavra agora fosse arara, né? E aí a gente percebe que na palavra arara você tem repetição de elementos, né? Você tem o A aparecendo 3 vezes e você tem o R aparecendo 2 vezes. O que o aluno tem que perceber nessa situação? Que se eu fizer troca entre os elementos A, entre a vogal A, eu não vou obter um anagrama diferente. Se eu fizer troca entre os 2 R's, eu também não vou obter anagramas diferentes. Então o aluno tinha que perceber nessa situação que se trata de um exercício em que ele vai fazer mudanças na ordem dos elementos, mas ele notar que ele tem elementos repetidos. E aí ele vai ter que saber como conduzir isso na hora de fazer a resolução do exercício. E eu chego, Pedro, no último, né, falo aqui já, tanto é que eu vou assim não me apegar muito a isso, porque é uma coisa que o aluno não vai lembrar muito, acho que muito mais a aplicação vai ser interessante. Eu chego naquele que é o agrupamento que tem maior incidência nos vestibulares, que mais cai, que é a combinação. Então eu coloco aí um exemplo, né? Imagina aqui, eu tenho nesse conjunto aqui 2, 3, 4, eu tenho 3 elementos nesse conjunto, né? E eu quero fazer o seguinte, agora desses 3, eu quero escolher 2, né? Então a gente fala que nós temos as seguintes combinações dos elementos A tomados 2 a 2, né? Eu coloquei aqui 3 combinações. Quais são elas? Esses subconjuntos formados a partir dos elementos do conjunto A, quando agrupados 2 a 2, então noto que eu posso agrupar o 2 com 3, eu tenho um subconjunto. O 2 com 4, outro subconjunto. E o 3 com 4, outro subconjunto. Então nós vamos falar o seguinte, que a combinação de 3 elementos, dos quais eu escolho 2, vai dar 3. Aqui surge um problema, porque o aluno vai falar assim, bom, mas por que não é um arranjo? Porque o arranjo, o aluno tem que lembrar que a ordem é levada em consideração. Então, um exemplo, voltando à questão do arranjo, se eu pegar um par ordenado, o par ordenado 2, 3, x é 2, y é 3, é diferente do par ordenado 3, 2, porque o x passaria a ser 3 e o y passaria a ser 2. Já na combinação, em que nós estamos falando de conjuntos, e em particular aqui de subconjuntos do conjunto A, o aluno tem que perceber que o conjunto formado pelos elementos 2 e 3 é o mesmo conjunto formado pelos elementos 3 e 2. Logo, a ordem em que vão ser dispostos esses elementos já não importa mais. Importa somente o quê? A natureza. Quais são os elementos que irão compor o conjunto? E aí fica claro aqui que o conjunto formado pelos elementos 2 e 4 é diferente do conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Por quê? Porque eu substituí o elemento 3 pelo elemento 4, conseguindo dessa forma um agrupamento diferente. Coloquei aqui embaixo a fórmula da combinação de n escolhe p, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então, dessa forma, Pedro, o que eu gostaria, né? Parto da premissa que os alunos viram esses assuntos no ensino médio e também nos cursos que eles estão fazendo preparatórios, e que era só para relembrar cada uma das situações, mas o mais importante para mim é a aplicação disso, o aluno perceber, e eu trouxe exemplos bastante simples para que isso fique bem claro, bem contundente para o aluno. O senhor citou aí essa questão que o aluno já deve ter noção desse conteúdo. Gente, o Fica a Dica é justamente uma revisão de conteúdo. Se você entrar lá no manual do candidato, vai verificar a quantidade de informações sobre matemática. É claro que em 2 programas de 1 hora a gente não consegue explicar detalhadamente todos esses itens, né? Por isso que é uma revisão, são relembrando aquelas dicas, aquelas fórmulas, aqueles macetes na hora do cálculo,
cálculo que podem facilitar o seu tempo e levar você a fazer uma prova tranquila e concluir o vestibular com sucesso. Então, o Fica a Dica é justamente para refrescar a memória de alguns assuntos, mas tem muito mais conhecimento, tem muito mais assunto que você tem que saber para a hora do vestibular. E claro, o Manual do Candidato está justamente para isso, para ajudar você a resgatar esse conteúdo e se preparar para o vestibular. Professor, vamos lá então para o exercício, né? O que você está falando, Pedro, é tão pertinente, né? Só para lembrar que o que nós estamos desenvolvendo aqui nesse tempo de 50, 60 minutos, né, vamos colocar 50 até para fazer um comparativo com uma aula. O tempo de uma aula, no colégio, nos cursos, isso é desenvolvido em 10 aulas, né? E aqui a gente está em uma aula praticamente desenvolvendo tudo. Então, realmente, o aluno ele tem que ter um mínimo de conhecimento, né? E eu parto dessa premissa, Não, e é esse o objetivo mesmo. A turma que está aí no vestibular se preparando, com certeza já percebeu isso. A gente está aí no nosso 8º episódio aqui do Fica a Dica nessa temporada 2016, se preparando aí para o vestibular 2017. A turma está cansada um pouquinho, o final de semana foi desgastante, muita prova, muito raciocínio, mas o vestibular está aí, a sua chance de construir o seu futuro em uma graduação também está chegando. Não se esqueça que o dia 11 já encerra a inscrição para a medicina e dia 18 os demais cursos. Mas ao final da transmissão a gente resgata esses prazos, fica tranquilo. Vamos focar na matemática por enquanto, professor, vamos lá. Bom, agora, Pedro, como eu passei rapidamente os conceitos matemáticos, né, eu trouxe aqui 4 exemplos, né, simples, para que o aluno possa perceber cada uma das situações, né. Eu já tinha comentado da palavra amor, da palavra arara, agora nós vamos fazer a resolução para o aluno perceber. Então vamos, primeira situação, quantas placas de automóveis podemos formar com letras e algarismos distintos? Óbvio que aqui se parte de uma premissa que nós estamos considerando o padrão de placas brasileiro, né? Em que nós temos 3 letras e 4 algarismos. Porém foi dito que as letras devem ser distintas uma da outra e os algarismos também. Então note que o aluno ele pode, né, ele tem 26 letras que ele pode escolher, né, mas ele vai escolher 3. Somente 3 para compor a placa. Ora, então o que o aluno tem que perceber? Primeiro, a placa que utiliza as letras A, B, C é diferente da placa que utiliza as letras A, B, D. Ou seja, há uma diferenciação pelo que nós chamamos de natureza. Ao substituir a letra C pela letra D, nós já temos uma placa distinta. Voltemos agora à questão da placa A, B, C. Ora, note que foram escolhidas as letras A, B e C. Mas elas poderiam ser dispostas em ordens diferentes, também levando à constituição de uma nova placa. Note, a placa ABC é diferente da placa ACB. Então o aluno tinha que perceber que se trata de um agrupamento em que a ordem está sendo levada em consideração e a natureza dos elementos que compõem a placa. E aí eu trouxe aqui a resolução, né? É um arranjo, né, das 26 letras, das quais o aluno vai escolher 3 para pôr na parte inicial da placa, e dos 10 algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração, ele vai escolher 4 algarismos, né? E aí eu tenho o arranjo de 26 escolhe 3, o arranjo de 10 escolhe 4. 26 vezes 25 vezes 24. Bom, como chegamos a esse resultado, e o aluno aqui poderia também ter utilizado o princípio fundamental da contagem, em que ele tem para a primeira letra 26 possibilidades. Segunda letra, que tem que ser distinta da primeira, 25 possibilidades. Terceira letra, que tem que ser distinta da primeira e da segunda, 24 possibilidades. Na escolha do algarismo, 10 possibilidades para o primeiro algarismo, 9 para o segundo, 8, 7, e aí eu multipliquei tudo. Por quê? Porque o aluno ele vai escolher a primeira letra, e a segunda letra, e a terceira letra, e o primeiro algarismo. Então é claro o uso do conectivo e, que portanto leva o aluno a fazer essa multiplicação. Através da fórmula, como é que ele chega nesses resultados, né? Lembrando que é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Ora, n fatorial seria então no numerador o 26 fatorial, no denominador 26 menos 3, 23 fatorial, e aí, conforme eu exemplifiquei na simplificação, eu vou desmembrar o 26 fatorial, ficando 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial, e aí eu paro por aí, porque esse 23 fatorial posso fazer uma simplificação com o 23 fatorial que se encontra no denominador. Perfeito. E aí o aluno vai chegar nessa quantidade. Lembra, Pedro, que eu chamei a atenção para o seguinte fato, né? Imagina se você fosse tentar descrever essa quantidade de placas.
Então você vai ter que usar recursos computacionais para fazer isso. Na mão, o aluno pegando uma caneta e tentando descrever, a prova ia acabar e ele ia continuar ainda por muito tempo descrevendo. Então a análise combinatória aqui, ela é uma ferramenta extremamente importante para que eu possa fazer essa contagem sem necessariamente ter que descrever a situação. Perfeito. E aí muitos alunos na época que estão estudando perguntam, nossa, mas quando que eu vou usar esse conceito? Quando que eu vou precisar? Quando que eu vou ver isso de novo na vida, né? Tá aí um exemplo, né, professor? Para quem vai ter que trabalhar com combinação, trabalhar em um cargo que exige essas possibilidades, é um exemplo. Análise combinatória é um tema, é um assunto da matemática que tem grande aplicação, né? E justamente por ter grande aplicação, é um assunto que tem significado para o aluno, né? É um assunto que desperta o interesse, apesar de ele ter a dificuldade, há o interesse. Por quê? Porque ele percebe a relação que você tem com a teoria e as aplicações que podem ser feitas em situações do nosso cotidiano. Perfeito. Vamos seguir, professor. Bom, note que aqui no exercício número 2, o aluno tinha que já perceber logo de cara, o examinador, né, usando a palavra anagramas. Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra amor? Bom, a palavra amor, ela é constituída de 4 letras, todas distintas. Então, o que é um anagrama? Você vai fazer ordenações dessas letras que compõem a palavra amor e não necessariamente a palavra que você vai obter tem que ter um sentido, né? Então, você pega, por exemplo, Roan, né? É um anagrama, Roan, mas qual é o significado de Roan? A palavra amor, ela permite, curiosamente, você formar muitos anagramas que tenham sentido, né? O que nós vamos fazer então? Nós vamos permutar aqui as 4 letras que nós representamos dessa forma, utilizando essa simbologia P de 4, permutação de N elementos todos distintos, logo 4 fatorial, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, portanto 24 anagramas distintos, eles podem ser formados. Legal. Pode. É importante nesse momento eu destacar uma coisa, imagina que o examinador agora colocasse nesse exemplo, Pedro, uma restrição. Ele falasse assim, olha, quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra amor, mas ele falasse o seguinte, que iniciam pela letra R, por exemplo, né? A primeira letra tem que ser a letra R. Então nós vamos voltar ao que eu falava inicialmente. Tem uma restrição? Tem. Por onde eu começo? Eu começo satisfazendo a restrição que foi colocada. Então, se ele colocasse a restrição, que o anagrama tem que começar pela letra R, então ele fixaria a letra R na primeira posição do anagrama e aí ele permutaria as letras restantes, ou seja, restaram 3 letras, ele permuta as 3 letras, logo 3 fatorial, logo 6. Então nós vamos ter 6 anagramas iniciando pela letra R. Perfeito. Exemplo 3, né? Quantos anagramas podemos formar com as letras da palavra arara? Então, como eu comentava anteriormente, o aluno perceber, né, que nós temos aí elementos repetidos, a letra A comparece 3 vezes, a letra R comparece 2 vezes. Então, a simbologia que a gente utiliza é, eu vou permutar 5 letras, entre as quais um certo elemento, uma certa letra comparece 3 vezes, no caso a letra A, e a letra R comparecendo 2 vezes. Bom, agora, como eu quis passar sem me apegar muito àquela questão da teoria, acho que é importante que o nosso aluno preste atenção, agora que o vestibulando preste atenção. 5 fatorial é a permutação de todas as letras, porém, eu estaria incorrendo num erro. Por quê? Porque aí estaria sendo considerado trocas de ordem entre A que não me levam a um anagrama novo. Então, como é que agora é feita a exclusão disso? Eu elimino as permutações entre A, então note, eu divido por 3 fatorial, então seria a permutação dos 3 As, e 2 fatorial, que seria a permutação dos 2 R's, chegando ao resultado de 10. Ou seja, nós conseguimos formar 10 anagramas com as letras da palavra arara. E aqui também um comentário importante, né? Imagina que agora fosse colocada a seguinte situação, Pedro. Quantos anagramas iniciam pela letra A? Aqui é muito comum o aluno cometer um erro e falar assim, não, eu tenho 13 então possibilidades para a primeira posição, ou seja, iniciar pela letra A. Não, tanto faz, qualquer um dos As que ele iniciar vai me levar ao mesmo anagrama. Então o que ele faz? Tem uma restrição? Tem que iniciar pelo A? Tem. Fixa o A na primeira posição, logo ele vai ter uma possibilidade, que é o A naquela primeira posição, e aí ele vai observar os 4 elementos que restaram. Restaram ainda 2 As e 2 R's. Então ele permuta esses elementos restantes, vai dar 4 fatorial, percebe que tem 2 As e 2 R's, divide por 2 fatorial, 2 fatorial. 4 fatorial, 24,
denominador 2 fatorial vezes 12 fatorial vai dar 4, 24 por 4, resposta 6. Perfeito, professor. Bom, a gente tem mais 15 minutos de transmissão aqui. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é o Fica a Dica, nosso segundo programa sobre matemática. Já tivemos física, química, história, português, redação, mas ainda tem mais conteúdo até o dia 17 de novembro, que é o nosso último programa. Participe com a gente pelas redes sociais, compartilhe esse conhecimento para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações. E claro, mencione, compartilhe, participe das nossas transmissões aqui. Lembrando que o professor de matemática, o professor César, já esteve com a gente na semana passada. Então, se você seguir lá, baixar um pouquinho a timeline, você vai encontrar esse vídeo que a gente falou sobre probabilidade, né, professor? Probabilidade. Perfeito. Foi um assunto também muito compartilhado, muito comentado aqui sobre probabilidade, assunto que cai na prova. O professor trouxe exemplos de como a probabilidade pode ser cobrada no vestibular e é importante você rever esse conteúdo também, combinado? A gente tem um pouquinho menos de 15 minutos de transmissão ainda. Dá tempo de você participar, compartilhar, curtir esse vídeo. Enquanto isso, professor, vamos com mais uma questão? Bom, lembra que na hora que eu estava falando dos agrupamentos, eu falei de combinação e falei que é aquele que tem mais incidência no vestibular, que mais os examinadores cobram nas provas. E aí o último exemplo aqui, muito simples o exemplo, e aí depois nós vamos ver essas situações em questões da Unital. Perfeito. Esse é o objetivo nosso final, né? Quantas comissões podem ser formadas escolhendo 3 pessoas entre 6? Bom, quando você fala em comissão, do que você está falando? Você está falando de um grupo de pessoas. Então, norte, né? Quando você faz a escolha das 3 pessoas que irão compor o grupo, não há, nesse caso, a questão da ordem. A ordem não importa. O que importa é quais são as pessoas que foram escolhidas, que, portanto, irão compor o grupo. Então, você só percebe diferenciação dos agrupamentos pela natureza dos elementos que irão compor o grupo. Então, eu tenho um grupo formado por João, José, Antônio. Imagina um outro grupo agora formado por João, José, Maria. Então, é um novo grupo. Por quê? Porque houve a substituição de um elemento por outro. Agora, a ordem em que esses elementos são escolhidos não vai determinar um novo agrupamento. E isso é o que caracteriza a combinação. O aluno tem que perceber isso claramente. Lógico que aqui entra um ponto importante, que é assim, mas como que eu percebo isso na hora da prova, no exercício? Ele vai ter que fazer uma pergunta no momento que ele estiver resolvendo. A ordem importa? A ordem não importa? Que isso vai remeter a ele perceber se é um exercício de arranjo ou um exercício de combinação. E aí eu fiz aqui, coloquei a resolução, a gente faz a leitura disso como sendo dos 6 eu vou escolher 3, então é a combinação de 6 escolhe 3, 6 fatorial dividido por P fatorial, que é esse 3, e esse outro 3 fatorial vem da diferença de 6 menos 3, que é N menos P fatorial. Desmembrando aqui o 6 fatorial, 6, 5, 4, 3 fatorial, simplifica com um dos 3 fatorial que está embaixo. O 6 eu simplifico com outro 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, restando 5 vezes 4, portanto a resposta 20. Ou seja, eu consigo formar 20 grupos, 20 comissões de 3 pessoas escolhidas entre 6. E isso cai na prova. A gente vai ter uma questão sobre essa daqui a pouquinho, professor? Sim, sim. Legal. Foi o assunto que mais apareceu nas provas da Unital. Legal. Vamos conferir então uma questão aqui da prova da Unital. Bom, vamos ao primeiro exemplo aí, verão de 2015. Considere 6 diferentes pontos de uma circunferência conforme a figura. Quantos triângulos distintos ficam determinados por esses 6 pontos? Note, se você olhar, é a mesma conta que eu fiz no exemplo anterior, né? E foi proposital isso. Lá, eu estava escolhendo 3 pessoas entre 6, ou seja, eu estava formando agrupamentos de 3 pessoas que eram chamados de comissão. O aluno tem que perceber que aqui mudou o texto, mas é a mesma situação. O que nós queremos? Formar triângulos. Logo, eu tenho que escolher entre os 6 pontos que nós temos aí na circunferência, escolher 3. E aí o aluno perceber que a ordem que ele faz a escolha, né, desses pontos não vai interferir no agrupamento. Então veja, o triângulo AFB, e aí obviamente ele vai fechar o lado aqui, é o mesmo triângulo que se você colocasse ABF. Então, a ordem em que eu faço a escolha não vai determinar o novo agrupamento. Porém, note que o triângulo ABF, né, como eu citei anteriormente, é diferente do triângulo, por exemplo, ABC.
Por quê? Porque houve a troca do elemento B pelo elemento C, levando, portanto, a um novo agrupamento. Como a pergunta é o total de triângulos, o que vai ser feito? Eu vou combinar dos 6 pontos que eu tenho disponíveis, eu vou escolher 3. 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial no denominador, resposta 20. Então eu consigo formar 20 triângulos, chegando, portanto, à alternativa D. Professor, o aluno, neste momento, poderia se confundir com alguma questão? Ou até mesmo alternativa? Eu acredito que não, né? E nesse caso em particular, como os pontos estão sobre uma circunferência, não existe uma situação que o aluno nessa hora fica desconfiado, que é a possibilidade dele pegar 3 pontos que sejam colineares, 3 pontos que estejam alinhados, que portanto não levam à formação de um triângulo. Por quê? Porque existem os exercícios que nós chamamos de clássicos, né? Que tem essa situação em que o aluno ele calcula um total e aí ele percebe que entre aquele total, ele calculou casos que na verdade não levam àquilo que ele deseja, que é a formação de triângulo. Então, por exemplo, quando você tem 2 retas paralelas, uma certa quantidade de pontos numa, uma certa quantidade de pontos na outra, e aí, um exemplo simples, você tem 5 pontos numa reta, 4 pontos na outra reta, pontos distintos. Então ele pensa assim, poxa, eu vou escolher entre esses 9 pontos, eu vou escolher 3. Só que ele percebe que se os 3 forem escolhidos na reta na qual tem 5 pontos e na outra reta na qual tem 4 pontos, ele não vai formar triângulos. Então ele vai excluir desse total os casos em que não levam aquilo que é o interesse dele. Então da combinação de 9 escolhe 3, ele retira a combinação de 5 escolhe 3 e retira a combinação de 4 escolhe 3. Perfeito. Vamos para o próximo, professor. Bom, aqui o exercício de inverno 2016, sabendo-se que um conjunto A possui 512 subconjuntos, é correto afirmar que o número de elementos de A é... Eu coloquei aqui porque é um resultado muito específico, então o que nós temos? Eu não sei quantos elementos tem o conjunto A. Então eu vou partir da premissa que no conjunto A nós temos N elementos, dos quais eu não vou escolher nenhum. Ora, o que significa isso? É que o conjunto A admite um subconjunto chamado conjunto vazio, que não tem nenhum elemento. Então, como ele fala em subconjuntos, e ele em nenhum momento diz que esses subconjuntos, com exceção do conjunto vazio, então eu vou considerar todas as combinações, desde não escolher nenhum elemento, logo levando à formação do conjunto vazio, até escolher todos os elementos que possui A. Então, uma combinação de N0, N escolhe 1, N escolhe 2, e assim sucessivamente até N escolhe N. Esse resultado, ele pode ser provado que dá igual a 2 elevado a n. Então eu trouxe aqui, porque é um caso bem específico, as pessoas não lembram. E aí o que eu tenho? Então 2 elevado a n representa o número de subconjuntos possíveis a partir dos n elementos do conjunto A. Logo, 2 elevado a n igual ao número de subconjuntos que no enunciado é dito que é 512. 2 elevado a n igual a 512, 2 elevado a n, 512 quando fatorado é 2 a nona. Logo, n é 9. Então, o conjunto A era um conjunto formado por 9 elementos. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Perfeito. Exercício número 3, né? Note que caiu no inverno 2015 o valor de 8 fatorial sobre 6 fatorial. Essa é uma questão, Pedro, que o aluno não pode perder. Não tem, assim, sabe, seria realmente complicado ele perder essa questão, porque é uma questão tranquila de ser resolvida, sem grandes problemas. Então, bastava ele lembrar que ele pode desmembrar o 8 fatorial, fazendo 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Ora, por que ele encerrou no 6 fatorial? Porque ele percebe que ele tem um 6 fatorial no denominador, logo ele simplifica, 8 vezes 7, 56, alternativa correta, alternativa B. Qual o valor D? Isso daí talvez, professor, desculpa só retornando. Imagina, Pedro. O número, essa questão, talvez ele nem precisaria do cálculo em si, de desmembrar tudo isso, né? Um aluno que tem domínio da matéria, rapidamente ele pode fazer essa conta de cabeça, imaginando 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, simplifica o 6 fatorial. Tabuada, 8 vezes 7. Acabou, 56 já chega na resposta. Okay. Porém, se ele estiver inseguro na hora da prova, está nervoso, é melhor fazer o cálculo de maneira passo a passo, para que ele possa garantir a questão, né, já que é uma questão dita alternativa de nível correta. Fácil, né? Sim, perfeito. Considerado uma questão fácil. Mesmo ano também, o valor dessa combinação aqui, então nós temos aí combinação de 100 escolhe 99, combinação de 1000 escolhe 999. O aluno pode se assustar com os números, né? Mas é extremamente tranquilo de ser resolvido. Então eu vou ter aqui 100 fatorial, que é o n fatorial,
P fatorial, que é o 99, 1 fatorial. Esse 1 veio da diferença 100 menos 99. Desmembrando 100 até 99, eu vou simplificar o 99 fatorial, chegando ao resultado 100. Analogamente, o mesmo raciocínio embaixo, chegando ao resultado 1000, logo ele quer uma soma, resposta, alternativa C, 1100. Perfeito. Vamos seguir? Bom, foram feitas todas as permutações com as letras A, O, P, R, V. E essas permutações foram colocadas em ordem alfabética. É correto afirmar que a palavra prova aparece nessa lista ordenada na posição. Então, o que o aluno tem que fazer aqui? Ele tem que ter paciência. Se você falou que você vai ordenar, né, a ordenação aqui vai ser em ordem alfabética, ele tem que contar todos os anagramas que ele consegue formar até chegar na palavra prova, para que ele saiba qual é a posição que essa palavra vai ocupar, uma vez que foi colocada em ordem alfabética. Então, note que todo anagrama que iniciar por A ou por O, com certeza estarão anterior à palavra prova, né? Então, eu tenho duas possibilidades para a escolha do A ou do O, e aí as 4 letras restantes eu vou permutá-las, que dá 4 fatorial, logo 48 situações. Agora, iniciando por P e tendo A ou O na segunda letra. Então, iniciando por P, eu tenho uma possibilidade para a primeira letra, 2 possibilidades para a segunda, A ou O, e aí eu permuto todas as outras 3 letras restantes, chegando ao total de 12. Temos até o momento já a formação de 60 anagramas. Quando o aluno vai se aproximando da palavra em questão, ele tem que ir tomando mais cuidado, né, e fazendo caso a caso para que ele não incorra em nenhum erro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher a letra P, a letra R e a letra A. Note que anagramas que iniciam por essas letras nessa ordem estarão antes da palavra prova. Então, eu vou ter uma possibilidade da escolha do P, do R e do A, e aí as 2 letras restantes eu permuto 2 fatorial 2. Nós tínhamos 60 com mais 2, 62. E aí, eu consigo ainda formar um outro anagrama antes da palavra prova, que é proave. Então, eu vou ter uma possibilidade aqui, tá certo? E, finalmente, a palavra prova. Por quê? Porque note que o A ele é anterior ao V. Então, eu vou ter mais um caso aqui e, finalmente, a palavra prova, que estará na posição de número 64. Alternativa C. Alternativa C. Perfeito. Só a gente tem tempo para mais uma questão ou a gente encerra por aqui? Se for possível... Vamos encerrar na última questão, na 6? Eu comento essa questão 6 e finalizamos por aqui. Numa classe há 10 rapazes e 4 moças. De quantas maneiras diferentes o professor pode escolher uma comissão formada por 2 rapazes e 2 moças? Então, note que a Unital coloca aqui, utiliza a palavra comissão, como eu tinha destacado, né? Então, rapidamente, isso remete à combinação, porque a única coisa que vai importar é a natureza dos elementos escolhidos. Logo, é uma combinação dos 10 rapazes, dos quais ele vai escolher 2, combinação de 10 escolhe 2, e das 4 moças, ele também vai escolher 2 moças, combinação de 4 escolhe 2 pessoas, 2 moças, faz o desenvolvimento das contas, chegando à resposta 270, logo a alternativa correta é a alternativa E. Perfeito. Professor, ao longo desses 60 minutos que nós tivemos juntos aqui, a gente resgatou bastante coisa, bastante assunto pertinente, né? A última dica que o senhor passa já para o aluno que vai fazer matemática, com base na probabilidade, na questão das combinações, dos arranjos que nós vimos, mas no conteúdo em geral cobrado no vestibular sobre matemática. Qual que é a principal e última dica que o senhor passaria para esse candidato? Olha, devido à proximidade que nós estamos da prova, da realização do vestibular, a dica que eu tenho para o aluno é, nesse momento, ele se concentrar nos assuntos que têm mais relevância, mais incidência. Aí ele vai fazer uma pergunta, mas como que eu vou saber quais são esses assuntos? Ora, assim como eu fui olhar nas provas passadas da Unital para escolher questões para serem abordadas hoje aqui na aula, ele também pode fazer a mesma coisa, as provas estão disponibilizadas em PDF, e aí o que você vai perceber, né? De certa forma, a prova, ela mostra alguns indícios daquilo que a banca examinadora considera como sendo relevante, importante de ser cobrado do candidato. Então, ali ele vai perceber que vai aparecer um exercício de logaritmo, na prova da Unital também um assunto que tem bastante incidência, matrizes e determinantes. Então, ele, através da prova, consegue perceber em quais assuntos ele deve focar nesse momento. Perfeito. Professor, agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção com a gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom, eu também quero agradecer muito, sobretudo, o espaço que foi disponibilizado para que nós pudéssemos fazer esse trabalho com os vestibulandos, com os candidatos, sobretudo porque nesse momento estão bastante ansiosos em função da proximidade da prova. Pedro, muito obrigado e espero
né, numa outra oportunidade, estar aqui para que nós possamos levar aí os conhecimentos e a tranquilidade para os vestibulandos. Perfeito. Esse foi o professor César Rios, do Colégio Max, aqui em Taubaté. Colégio Max, muito obrigado pela parceria. Amanhã temos literatura, galera, peso 3 para todas as turmas de biociências exatas e humanas. O professor também do Colégio Max retorna com a gente, professor Cristiano. E antes de encerrar a transmissão, é lógico, vamos reforçar as datas, começando com a inscrição da medicina. A inscrição da medicina encerra agora final da semana, hein? Dia 11 de novembro, data final para a inscrição de medicina. Em seguida, no dia 18 de novembro, todos os cursos. Na área de humanas, exatas e os outros cursos da biociência, também a inscrição encerra no dia 18 de novembro. A prova para todos os cursos, inclusive a primeira fase de medicina, acontece no dia 20 de novembro, um domingo. Em seguida, nós temos a segunda fase de medicina, essa fase exclusiva para quem passou aí pela primeira prova. Então, dia 4 de dezembro, a prova para a segunda fase de medicina. Todas essas informações, o manual do candidato, a inscrição e todas as informações sobre a Unital, você confere no unital.br. Também temos um outro portal, o unitalvest.com.br ou o 0800 55 7255. Por lá você tira também as suas informações e esclarece as suas dúvidas. Muito obrigado por você compartilhar esse conteúdo, participar com a gente nas redes sociais. Forte abraço e até amanhã.